Vamos falar então sobre eixos no espaço. Nós já falámos sobre os eixos no plano, já falámos do eixo do x e do eixo dos y na última aula. Hoje vamos prolongar um pouco mais este trabalho e vamos ver o que é que acontece quando estamos a lidar com eixos no espaço. Portanto, neste caso teremos três coordenadas, a coordenada do x, a coordenada do y e a coordenada do z. O x continua a ser chamado abscissa, tal como o y continua a ser chamado ordenada, ou eixo dos z's são chamados, à coordenada dos Ds é chamada a cota. Portanto, isto convém vermos estes eixos como se estivéssemos a três dimensões. Portanto, podiam, por exemplo, imaginar que este X estaria a sair fora do papel ou fora do vosso ecrã do computador e na vossa direção. Para quê? Para que todos estes eixos façam um ângulo de 90 graus entre si. Portanto, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Portanto, o que é o x? O x anda para a frente ou para trás. Se for positivo, andaria para a frente. Se for negativo, anda para trás. Também temos, claro, direções negativas e positivas nos eixos. O y seria aquilo que se anda para a direita e para a esquerda. E o z será aquilo que nós andamos para cima e para baixo. Até se quiserem, façam uma experiência. Peguem três canetas ou três lápis, ou o que for, e tentem fazer mais ou menos, a três dimensões, claro, que ficam as coisas mais naturais, estes três eixos. Portanto, apontem uma caneta na vossa direção, esse será o eixo do X, uma caneta para a direita e outra caneta para cima, tal e qual como está aqui, está bem? A única diferença é que este X ficará na vossa direção. Ou então, se quiserem ter um bom ponto de referência, olhem, por exemplo, para o chão da sala onde estão, se conseguirem visualizar a esquina da sala, lá estarão até mais ou menos bem representados, se for uma esquina daquelas mesmo direitinhas, estará bem representados estes três eixos, ok? Depois, que tipo de planos é que existem no espaço? Essencialmente existem, daqueles que vocês vão dar de momento, existem três tipos de planos. Eu vou desenhar aqui um cubo que nos vai ajudar a percebermos melhor estes planos. Eu vou desenhar aqui um cubo com aresta 3, por exemplo. Ok. Vamos meter aresta 3 neste cubo. Vamos começar, por exemplo, por este plano aqui da frente. Eu vou pintar a vermelho este plano aqui da frente. Qual é que será a equação deste plano? Se repararem neste plano, a única coisa que não varia é o x. Porquê? Porque podemos andar para a direita. Pronto, imaginem que isto nunca mais acabava, está bem? Isto aqui está limitado pela face do cubo, mas eu não estou a falar da face, eu estou a falar do plano. O plano é infinito, está bem? Portanto, imaginem que esta face do cubo se prolongava até infinito. Portanto, neste caso, o que acontece para esta face do plano, o y varia, porque podemos andar para a direita e podemos andar para a esquerda. O z também varia, porque podemos andar para cima e podemos andar para baixo. A única coisa que não varia neste plano da frente é o x. Portanto, sendo assim, qual é a equação deste plano? Já agora recordo que a aresta era 3. A equação deste plano a vermelho é x igual a 3. Nós depois vamos utilizar um truquezito que é para sacar os pontos para conseguirmos mais facilmente obter a equação deste mesmo plano. Por exemplo, vamos à próxima situação. Eu disse que eram três hipóteses. Por exemplo, este plano aqui, que é um plano do lado direito do cubo. Neste caso, a única coisa que não varia é o y, porque não podemos andar nem para a direita nem para a esquerda. Para cima e para baixo neste plano podemos andar sem problemas nenhuns, para a frente e para trás também. A única coisa que não varia é o y. Este plano é y igual a 3. E a última situação, já estão à espera, não é? Será um plano de cima ou plano de baixo, é a mesma coisa. Aqui só o z é que não varia e será o plano z igual a 3. Portanto, se eu pegasse no plano do chão, ou no plano do lado esquerdo, ou no plano de trás, seriam os planos. Este aqui de baixo é x igual a 0. Este aqui do lado esquerdo é y igual a... Desculpem, o daqui de baixo é z igual a 0, o do lado esquerdo é y igual a 0 e o x igual a 0 é o daqui de trás. Portanto, isto tudo para dizer o seguinte. Se formos pensar no cubo, os planos x igual a qualquer coisa são os planos da frente ou os planos de trás do cubo. Os planos y igual a qualquer coisa são os planos do lado direito ou do lado esquerdo do cubo. E os planos z igual a qualquer coisa são os planos de cima ou os planos de baixo. Mas mais uma vez eu depois vou explicar um truque para sacando coordenadas de pontos para obtermos as tais condições que dizem respeito ou a condição que define o plano. Eu vou voltar a desenhar aqui o cubo. Portanto, novamente aqui o eixo do x, o eixo dos y e o eixo dos z's. Provavelmente este ano vocês vão desenhar isto algumas vezes também. Vou colocar aqui o cubo com aresta 3 novamente, é o nosso exemplo.
E agora vou considerar o seguinte. Como é que, por exemplo, se saca as coordenadas de um ponto? Imaginem que eu quero saber as coordenadas deste ponto que eu chamei A. Partam do zero. Lembrem-se que esta era 3. Para eu conseguir chegar ao A, partam da origem, do ponto 0, 0, 0. Para conseguir chegar ao A, tenho que andar 3 para a direita e 3 para cima. Ora, se é 3 para a direita, isto diz respeito à coordenada dos y. Vale 3. Se eu ando 3 para cima, isso diz respeito à coordenada do z. Então, a coordenada do z também é 3. Como eu não dei nem para a frente nem para trás, o x é 0. E este é o ponto 033. Maneira super simples de chegar aos pontos. Peguem na origem e vejam que direção é que vocês tomam para chegar a um determinado ponto. Às vezes é preciso caminhar nas três direções. É perfeitamente possível. Se eu andasse, por exemplo, para a esquerda, já o y seria negativo, porque este aqui será a parte negativa do eixo dos y, esta será a parte negativa do eixo do x e esta será a parte negativa do eixo do z. Está bem? Próxima situação. Vamos a uma reta. Vamos ver como é que se define uma reta. Imaginem que eu quero saber, eu vou desenhar aqui a verde, esta reta aqui. Quero saber, por uma condição, qual é esta reta. Ora, existem várias maneiras de fazer isto. Aquela que eu considero mais simples e mais rápida é sacar estes dois pontos por onde a reta passa. Este ponto aqui eu vou chamá-los B e C. Este ponto B aqui é o ponto ando 3 para a frente e 3 para cima, é o 303, o ponto B. E o ponto C é o ponto ando 3 para a frente, 3 para a direita e 3 para cima. É tudo 3, 3, 3. Normalmente uma reta tem duas coordenadas fixas, a outra varia. Quais é que vos parecem, olhando aqui para estes dois pontos onde ela passa, quais é que vos parecem ser as coordenadas que são fixas? Obviamente o x e o z é que são fixos, porque o y não é fixo, porque a gente pode andar para a direita ou para a esquerda nesta reta. Portanto, a equação desta reta será x igual a 3 e z igual a 3. Se fosse só a aresta, BC, imaginem que nós queríamos eliminar isto. Queremos só este bocadinho aqui. Então aí teríamos que compreender o y entre os valores onde ele varia. O y aqui varia desde 0 até 3. Estão a ver como é que se define uma aresta? Plano, já falámos dele, não é? Tem uma coordenada fixa. Também podemos sacar pontos do plano para descobrir quais é que são as coordenadas fixas. E agora vou ver uma face. Como é que ficaria aqui uma face? Por exemplo, esta face daqui. Eu já tenho alguns pontos, não é? Eu tenho aqui, este era o ponto C, eu vou chamar este D e este E. Portanto, eu tenho o ponto A, que é o ponto 033. Tenho o ponto C, que era o ponto 3, 3, 3. Tenho o ponto D, que anda 3 para a frente e 3 para a direita. Portanto, 3, 3, 0. E o ponto E só anda 3 para a direita. Então, 0, 3, 0. Está bem? O princípio é sempre o mesmo. Já viram qual é a única coordenada aqui que é fixa? É o y. Estão a ver? Então a face tem uma coordenada fixa e as outras duas variam entre que valores? Bem, o x claramente vai desde 0 até 3. X entre 0 e 3. E isto é tudo uma condição, está bem? E o z entre coordenadas, entre valores é que varia? Varia entre 0 e 3 também. Estão a ver como é que se conseguiu definir uma face? Portanto, uma face é uma região limitada, é uma parte limitada de um plano. É como se fizéssemos um corte limitado num plano. Neste caso, esta face tem o y fixo e as outras duas coordenadas variam. Convém saber entre que valores é que essas mesmas coordenadas variam, para sacarmos a condição completa da face. A última situação que falta aqui, isto já falámos, aresta também já falámos, ponto também, falta só falar da figura completa. Se eu quisesse definir este cubo todo, portanto não só as faces como também o interior do cubo, bastaria dizer o x varia entre 0 e 3, o y também varia entre 0 e 3 e o z varia entre 0 e 3. Se forem sacando pontos, iam ver que isso ia acontecer sempre. O x, o y e o z ou são 0 ou são 3 para este cubo. Pois claro que noutro tipo de problemas pode não ser um cubo, já pode ser um prisma, a figura pode já não estar centrada na origem, portanto isto pode sofrer, há muitas alterações que a gente pode fazer nesta figura. Portanto, o meu conselho é comecem pela base, comecem por sacar pontos. É a maneira mais rápida de vocês verem, de vocês conseguirem definir estas coordenadas. Já vou resolver um exercício também. Queria acabar por falar em simetrias no espaço. Tal como falei em simetrias no plano, também vou acabar por falar em simetrias no espaço. Que tipo de simetrias é que há? Tal como há pouco pode haver simetrias relativamente a eixos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma simetria relativamente ao eixo do x, troco o y e o z de sinal. Se for relativamente ao eixo dos y, troco o x e o z de sinal. Ou seja, é sempre a letra que falta lá. Se for relativamente ao eixo dos z's, eu troco o x e o y de sinal.
Se for relativamente à origem, troca tudo de sinal. E depois, quanto a planos, por exemplo, se fosse o plano x ou y. Já agora, o que é o plano x ou y? O plano x ou y é o plano que é formado pelo eixo do x e o eixo dos y. Portanto, será este chãozito aqui. Portanto, mais uma vez, infinito, não é? Portanto, este é o plano x ou y, que também há quem o chame simplesmente z igual a zero. Portanto, neste caso, o que troca de sinal, mais uma vez, é a única letra que falta aqui, que é o z. Relativamente ao plano x ou z, o que troca de sinal é o y, e relativamente ao plano y ou z, o que troca de sinal é o x. Isto é uma maneira fácil de vocês ficarem com todas as simetrias feitas, tal como isto já é mais, são simetrias especiais. Há professores que nem chegam a abordar isto, há manuais onde isto é dado assim um bocadinho por alto. Eu, de qualquer das formas, como vi isto num ou noutro exercício, achei que faria algum sentido incluí-lo no resumo. Como é que se faz uma simetria, por exemplo, relativamente ao plano y igual a x? Troquem o y por x. Por exemplo, z igual a x, troquem o z pelo x. O plano z igual a y, troquem o z pelo y. E se em vez de estar assim, tiver, por exemplo, y igual a menos x, para além de trocarem de lugar, também trocam de sinal. Está bem? Neste caso, o y e o x. Neste aqui, o x e o z trocam de lugar e também trocam de sinal. Por exemplo, se eu tivesse o ponto 1, 2, 3, para esta simetria aqui, o x e o z trocam de lugar e também têm que trocar de sinal. Portanto, ficaremos com isto. Estão a ver? Bom, a parte teórica associada a domínios dos planos está toda devidamente identificada e apresentada. Eu agora queria resolver um exercício. Cá está o tal prisma que eu vos falei. Vamos fazer um exercício com prismas, um bocadinho diferente daquele que fizemos há pouco. E vamos tentar obter aqui, portanto, eles aqui no início dizem que está representado o referencial com o x, o y e o z. O que eles dão aqui é que o PQ, a distância desde o P até o Q é 10. A distância desde o Q até o R é 8. A distância desde o P até o T é 6. Desculpem. E a distância desde o V até o O é 3. Portanto, se aqui é 3, aqui também vai ser 3, porque esta distância toda vale 6. Escreva as coordenadas de todos os vértices do paralelepípedo. Vamos começar. Então, isto começa na letra P, P, Q. Eu até vou fazer isto tudo no Coral Painter para ficar com os dados todos guardados. Portanto, vou voltar a meter ali a informação que eu referi há pouco. Portanto, isto seria 10, 8, 3, 3 e 6. E agora vamos às coordenadas dos pontos. Bem, é mais fácil, podemos fazer já aqui. Portanto, as coordenadas dos pontos, o ponto P, eu tenho que andar isto tudo para a frente, que se recordarem bem há pouco era 8, e depois tenho que andar isto tudo para aquele lado, que é 10. Portanto, tenho que andar 8 para a frente e 10 para o lado esquerdo, e depois 3 para baixo para obter o ponto P. Então, se eu ando 8 para a frente, o x é 8, 10 para a esquerda, o y é menos 10, é negativo, e ando 3 para baixo, o z é menos 3. O que é que vai acontecer, por exemplo, para o ponto T? É quase a mesma coisa, só que ando 3 para cima. Vamos a pontos mais fáceis, por exemplo, o V e o R. Por acaso até podia ter começado por aqui. O V só anda 3 para cima. O R só anda 3 para baixo. O Q e o U. O Q só anda para a frente e para baixo. Então ando para a frente 8 e 3 para baixo. O U só ando para a frente, só que agora para cima. E finalmente o X e o S. Eu acho que comecei mesmo pelos pontos mais difíceis, porque o X é só andar para a esquerda e para cima, menos 10 e 3, e o S é só andar para a esquerda e para baixo. E todos os pontos estão devidamente identificados, está bem? Eu até os associei 2 a 2, tipo o ponto de cima e o ponto de baixo. Se vocês notarem, a diferença entre o ponto de cima e o ponto de baixo é apenas o Z, desculpem, o resto das coordenadas são todas iguais. E agora vão ver que vai ser muito fácil, por exemplo, fazer uma simetria. Eles querem que a gente consiga fazer a simetria do ponto Q, deixem-me buscar aqui as coordenadas do ponto Q, que é o 8, 0, menos 3. 8, 0, menos 3, aqui relativamente à origem do referencial, que é fácil. Só temos que trocar tudo de sinal. Fica menos 8, menos 0, não é preciso, e 3. Aqui, relativamente ao plano YOZ, é só trocar a única letra que falta lá. Lembram-se há bocadinho, era a única letra. A única letra que falta aqui é o X, não é? Então temos que trocar o X de sinal. Fica menos 8, 0 e menos 3.
Está bem? Próximo, vamos definir por uma condição o plano PQU. Então, se é um plano, num plano é apenas uma letra que é fixa. Então vamos ver aqui o plano PQU. P, Q e U, se repararem, a única coisa que é comum entre o P, o Q e o U é a coordenada do x. Portanto, é x igual a 8. Vamos só confirmar aqui. O PQU, na figura, é o plano aqui da frente. PQU. Exatamente. Tem este ponto e este ponto. Lembram-se que os planos da frente eram x igual a qualquer coisa. Neste caso, é x igual a 8. Vão ver? X igual a 8. Vamos a uma face. Se é para fazermos uma face, neste caso, temos uma coordenada que é fixa e as outras duas variam. Vamos ver que face é esta. É TUVX. TUV e X. É a face do topo. Portanto, se é uma face de cima, o Z é fixo. Já vamos confirmar aqui o TUVX com as coordenadas dos pontos que a gente tem aqui. O T, o U, o V e o X têm o mesmo Z. Portanto, o Z é sempre igual a 3. O que é que varia? Varia o y, portanto a face TUVX tem como condição o z é igual a 3, o x varia desde 0 até 8, desculpem, e já agora o y varia desde menos 10 até 0. Cuidado aqui, tem que meter primeiro o número mais pequeno e depois é que metem o maior. Está bem? Com as desigualdades assim. Portanto, o x varia desde 0 até 8. Está bem? Aliás, dá para ver aqui. O TUVX, os x ou são 0 ou são 8 e os y ou são menos 10 ou são 0. E o z é sempre o mesmo. O z nunca muda. Está bem? Próxima situação. A reta VU. A reta VU é esta reta que aqui está, que tem duas coordenadas fixas, que há de ser o z e o y. Vamos ver, vamos confirmar aqui com as coordenadas dos pontos. O v, não é? Deixem-me só confirmar. Exatamente, o VU é a mesma coisa. Então, queremos ver o VU. No VU, o que é fixo é o y e o z, e o x é a única coisa que varia. Então, qual é a equação? O z é igual a 3, porque o z é fixo, e o y é igual a 0. O x é a única coisa que varia. Na reta, não metemos outra coordenada, está bem? Uma reta é infinita. Uma aresta já vai ser diferente, que é o que eles querem a seguir. Aresta PQ. Aresta PQ. Na aresta PQ, o x é fixo, é 8. O z também é fixo, porque é menos 3. A única coisa que varia é o y, e varia novamente entre menos 10 e 0. Aliás, aconselho-vos a voltarem a ver as coordenadas dos pontos. Se forem ver os pontos P e o ponto Q, no ponto P e no ponto Q, o x é fixo, o z é fixo e só o y é que varia. Está bem, confirmamos isto tudo com os pontos. Pronto, o paralelepípedo é simples. O x vai desde 0 até 8, o z vai desde menos 3 até 3 e o y vai desde menos 10 até 0. Está bem, as letras não têm que estar x, y e z. Também podem estar perfeitamente trocadas, mas isto, mais uma vez, de acordo com os pontos, a gente consegue obter esta mesma condição. Próxima, agora é ao contrário. Agora dão-nos a condição e querem que a gente identifique qual é que é, de acordo com a figura, quais é que são os pontos que correspondem a esta condição. Nós, com as coordenadas dos pontos, conseguimos sacar isto. Por exemplo, quais são os pontos daqui que têm o z igual a 3 e o y igual a menos 10. Portanto, o z igual a 3... e o y igual a menos 10. Já aqui tenho um, que é o t. Tenho o z igual a 3 e o y igual a menos 10. E o outro que tem o z igual a 3 e o y igual a menos 10 é o x. Portanto, há de ser a reta xt. Vamos confirmar. Z igual a 3 e y igual a menos 10. Z igual a 3 é este plano aqui. Y igual a 10 é menos 10 é este. Já viram os pontos onde passam estes dois planos? São os pontos xt. Mas nem era preciso estarmos a ver isto, só com as coordenadas a gente conseguia chegar lá. Portanto, neste caso será a reta xt. Vamos ver? Xt. Agora, este aqui também é uma reta. Agora é o z que é menos 3 e o y continua a ser menos 10. Vamos ver quais é que têm o z igual a menos 3 e o y igual a menos 10. Z igual a menos 3 temos este aqui e o y igual a menos 10. Está bem? Isto já não faz sentido. E o outro será este aqui. Portanto, será a reta PS. Nem vou confirmar.
na figura, não é necessário. Isto aqui será uma aresta. Nesta aresta, o x é fixo, igual a 8, e o z é 3. X igual a 8 e z igual a 3. X igual a 8, eu vou apagar isto para não ficar muito confuso. Então, estamos com o x igual a 8 e o z igual a 3. X igual a 8 temos aqui, z igual a 3 temos este, o U. X igual a 8, z igual a 3, e o outro tem o x igual a 8 e z igual a 3, é o ponto T. Portanto, como depois o y vai desde 0 até menos 10, será aresta TU. Aresta TU. Está bem? Convém meter aqui entre parênteses retos. Finalmente, a última situação. Na última situação, temos duas retas, duas coordenadas fixas e a terceira é que varia. Portanto, isto será também uma aresta. Neste caso, as arestas que têm o x e o y igual a 0, os pontos têm o x e o y igual a 0, que serão aqui o ponto V e o ponto R, e claro que o z varia desde menos 3 até 3. Se repararem, está aqui. Portanto, é aresta VR. É tudo arestas aqui. A partir as duas primeiras são retas, as outras são arestas. Era VR. Já vou confirmar isto, mas creio que sim. VR. Está bem? Portanto, exato. Última pergunta. Seccionou-se, agora já tem mais a ver com secções, tem a ver com a aula 4, creio eu, nós falámos de secções. Seccionou-se o paralelepípedo pelo plano SPV, termina o valor exato da área obtida. SPV, S, P e V forma, o S e o V podem se unir, o P e o S também. É óbvio que o P vai parar aqui ao ponto U. O desenho não é o melhor, não se consegue ver, é mesmo pelo desenho que está feito. Mas isto é um corte, assim meio na diagonal, que vai formar aqui um retângulo em que este lado vale 8 e este ladozito aqui a gente descobre com o teorema de Pitágoras em que este cateto vale 10 e este aqui vale 6. Isto vai valer raiz de 136 aproximadamente. Depois eles querem a área, não sei se não querem até o valor exato. Sim, querem o valor exato da área obtida. Eu posso fazer a conta toda já agora. Então eles querem o perímetro ou área. Deixa-me só confirmar isto. Eles querem o valor exato da área obtida. Nós formamos um retângulo, não é? Em que isto vale 8 e este é o outro lado do retângulo. Portanto, aqui ficam um bocado sobrepostos, não se percebe muito bem. Como é que nós calculamos aquela hipotenusa? Temos esta que vale 6, esta que vale 10, portanto aqui seria h ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, ou seja, h ao quadrado igual a 136, h igual a raiz de 136. Vamos tentar simplificar esta raiz de 136. A dividir por 2 dá 78. Não, 68, desculpem. 68, sim. Depois dividimos por 2 vai dar 34. Dividimos por 2 vai dar 17 e 17 é um número primo. Portanto, isto no fundo dá a hipotenusa. Lembrem-se, cada par de números iguais saca um número para fora. Dá 2 raiz de 34. Portanto, quanto é que vai valer a área daquele retângulo? A área do retângulo em causa vale 2 raiz de 34 vezes que é este lado daqui vezes o outro lado, que é 8, que dá 16 raiz de 34. Está concluída esta pergunta. Está bem? Bom, na próxima aula já vamos começar com condições, com lugares geométricos, já vamos ver outro tipo de figuras, quer no plano, quer no espaço, que não necessariamente as retas horizontais e as bissetrizes, e também vamos fazer um estudo desse género no espaço. Está bem? Não vou meter aqui nenhum spoiler, depois na próxima aula a gente vê isso. Bom estudo!